Quero desejar a você a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, a igreja nos dá uma palavra que vem para nos iluminar e nos santificar. O evangelho de hoje é Lucas 11, de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus corações, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como ele poderá sobreviver em seu reino? Mas dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, os vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, os seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra produza em nós o fruto que ela está nos anunciando. Jesus expulsa o demônio que era mudo. Esta palavra, ela é uma promessa para mim e para você. Não há nada de mais prejudicial ao homem, em nível espiritual, quando ele se torna incapaz de ouvir e de falar com Deus e falar de Deus. Se somos mudos, boa parte é porque não escutamos bem. E escutar a palavra é deixar que essa palavra fecunde a nossa alma para ser gerado em nós um homem novo. Um homem cuja estatura é Jesus. Um homem que precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. E esse é um processo que leva a vida inteira em nossas vidas. E Jesus, quando no Evangelho diz que expulsou o demônio que era mudo, o demônio saiu e ele começou a falar. Sabemos que a fala não é só uma questão de comunicação, é uma questão de construção da vida em nós. Quando falamos com o outro, é porque o temos como importante para nós. E quando Deus nos permite ficar livre do espírito mudo, que não nos deixa falar com Deus, não nos deixa falar de Deus e não nos deixa comunicar o amor que vem de Deus e que também nos leva a Deus. Jesus é acusado de fazer este milagre por força de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus aqui traz um ensinamento dizendo que qualquer reino dividido tem como fim a sua própria destruição. A pergunta é se eu não estou dividido dentro de mim mesmo, se eu estou me deixando guiar pelo Deus da vida ou se eu estou deixando me guiar pelo Deus da morte, o demônio, aquele que gera a morte, aquele que nos tira da vida em Deus. Que hoje eu e você possamos fazer essa escolha, escolher Deus como a fonte e o nosso destino, a razão da nossa vida, a motivação do nosso viver e para onde vamos. Que Deus seja a nossa força e expulse de mim todo o espírito que me impeça de ouvir e de falar com Deus, de falar de Deus. Que Deus possa verdadeiramente nos dar essa graça, como o próprio Jesus nos fala no final do Evangelho: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo acaba se perdendo, dispersando, indo para onde não quer. Que o Deus de misericórdia nos conceda essa graça de ver expulso do nosso coração, da nossa alma, tudo aquilo
que nos separa de Deus e que nos faz ficar contra Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para toda a sua família.